Bem, muito boa noite mais uma vez. Eu vou regressar mais uma vez brevemente ao tema do anterior vídeo que tive a oportunidade de fazer um comentário, eh, relativamente para comentar aqui as consequências que teve a nível da decisão do Tribunal. Pronto, o Tribunal encontrou realmente, nesta assistência à mulher grávida, que era um casal que veio da Índia, realmente encontrou aqui alguns erros que são efetivamente independentes de algumas condições precárias que este casal cá encontrou. Ou que este casal, em que este casal chegou cá. Ou seja, o facto de não saber falar português, o facto da mulher, ao que parece, vir com 30 semanas, com uma gravidez de 31 semanas, não falar português, não ter ficha no Serviço Nacional de Saúde, enfim, aquele caso típico de pessoas que vêm unicamente a Portugal para o filho cá nascer e usufruir do passaporte da nacionalidade portuguesa e do passaporte Schengen. Pronto, este erro cometido pelo hospital é um erro independente de todas essas dificuldades que eu acabei de referir. E, portanto, isto ao que parece foi um erro cometido pela equipa técnica, pela equipa médica. Eu vou aqui ler brevemente. Encontrados indícios de crime na assistência à mulher grávida que morreu após ser transferida do Hospital de Santa Maria. A Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, IGAS, encontrou indícios de crime na assistência prestada a uma mulher grávida de 34 anos que acabou por morrer quando foi transportada para o Hospital de Santa Maria para o São Francisco Xavier, em Lisboa, a 23 de agosto do ano passado. O caso suscitou polémica e esteve na origem da demissão apresentada pela antiga Ministra da Saúde, Marta Temido. A informação foi avançada esta quinta-feira pela TVI e CNN Portugal, que dá conta de 3 erros fatais cometidos pela equipa médica. O Hospital de Santa Maria não assegurou a adequada assistência durante a permanência e posterior transferência para o Hospital São Francisco Xavier da utente 34 anos, grávida de 30 semanas, diz o relatório do IGAS, citado pela CNN Portugal. De acordo com aquele canal, o primeiro erro que a IGAS aponta é o da unidade hospitalar não ter provocado de imediato o parto. Apesar do diagnóstico de pré-eclâmpsia e não obstante a terminação da gravidez ser o único tratamento definitivo, as equipas optaram pelo protelamento do parto. A segunda falha do hospital descrita foi a de tomar a decisão de transportar a grávida da ambulância para outro hospital, quando a situação clínica da mulher foi avaliada como sendo de risco. Por fim, o terceiro erro é referente ao transporte da mulher de 34 anos. Atenta à factualidade ocorrida logo após 30 segundos do início do transporte e a gravidade do quadro clínico, deveria a equipa ter regressado ao hospital de origem e não o fez. O caso foi submetido ao Ministério Público, que vai decidir se constitui arguidos os profissionais visados e se deduz uma acusação. Pronto. Independente destes erros cometidos, serem erros independentes dessas tais más condições a que eu me referi, nomeadamente não terem ficha no Serviço Nacional de Saúde, não falarem português, não terem vindo a consultas pré-parto, eu continuo a dizer que esta lei que hoje permite que mulheres grávidas do mundo venham cá a Portugal ter o seu filho e eles têm no imediato a nacionalidade portuguesa, coloca o Serviço Nacional de Saúde, coloca os recursos humanos dos hospitais, coloca os nossos médicos, os nossos enfermeiros sob pressão. Primeiro, porque certamente ocupam camas. E camas que poderiam ser utilizadas por outros para atender outras pessoas e não são. Estas pessoas podiam ser atendidas nos seus hospitais, nos seus países, em outro tipo de condições e não se importam de vir para ambientes que são adversos, em que não falam a língua, em que não podem explicar o que é que sentem e o que é que estão a sentir e não se importam de se prestar essas condições difíceis. Ou seja, isto coloca o Serviço Nacional de Saúde sob pressão, independente dos erros não terem nada a ver com as condições difíceis com que se depara neste cenário. Não é? Independente dos erros serem independentes, existe essa pressão. Existe a pressão de camas de hospitais que são ocupadas por estas pessoas. Existe a pressão de que talvez, se esta lei não existisse e se estas pessoas não viessem cá ter os seus filhos, se calhar cometia-se menos erros. Se calhar este erro não tinha consequências.
não tinha consequências e a equipa médica e os enfermeiros e a equipa médica se calhar entrariam no processo de maturação mais à frente e não cometeriam este erro. Ou seja, esta coisa de estar sistematicamente sob pressão, a colocar pressão no Serviço Nacional de Saúde, força efetivamente o erro. Faz com que a pessoa não atinja um processo de maturação. Uma pessoa, quando não está sistematicamente sob pressão, mesmo que cometa erros, se esses erros não tiverem consequências, as coisas passam. Não é? A pessoa depois entra num processo de maturidade e de maturação, da sua profissão muito mais tarde, mas acaba por corrigir estes erros. Ou seja, as nossas equipas médicas, os nossos enfermeiros, com este tipo de pressão, não vão ter tempo de amadurecer as suas práticas médicas. Não vão ter tempo de ganhar essa tal maturidade profissional. Porque vão estar sistematicamente sob pressão. E vão cometer pequenos erros que depois, mais tarde, se revelam na sua carreira. Faz com que provavelmente termine a sua carreira muito mais cedo. Ou seja, isto vai colocar pressão sobre os recursos humanos, vai fazer com que, se calhar, muitos enfermeiros e médicos tenham que abandonar a profissão para a qual investiram muito mais cedo, porque está-se com uma pressão inusitada. E este tipo de pressão poderia ser facilmente evitado ao não permitir, ao não dar a nacionalidade portuguesa a pessoas que vêm de fora unicamente para ter acesso ao passaporte português e circular no espaço Schengen. Não é? Isto não devia ser permitido. Que alguém que vem de fora e que nasce cá o filho tivesse a nacionalidade portuguesa. Tenha a nacionalidade portuguesa. Portanto, isto vai incentivar a vinda de pessoas para cá. Isto vai colocar pressão sobre os hospitais. Vão ficar camas cheias. Os médicos vão estar sob pressão. E, portanto, eu isto não disse da outra vez. Não tive a oportunidade de dizer da outra vez que fiz o vídeo. Mas é aquilo que efetivamente me parece. As nossas equipas médicas, os nossos enfermeiros, vão estar sistematicamente a ser obrigados a decidir e essa decisão poder acarretar um erro. E se calhar verem as suas carreiras e a sua profissão terminar bastante cedo. E se calhar se esta pressão não existisse, eles talvez não cometessem este erro. Isto é preciso ser dito. Se não existisse esta lei que permite a partir de agora chegar cá, ter o filho e o filho ter a nacionalidade portuguesa, estes médicos não tinham cometido este erro. Ponto. E portanto eu deixo aqui esta reflexão, mais uma vez. Sinceramente, eu quando ouço algumas das medidas deste governo, acho que o governo não, este governo e este primeiro-ministro António Costa não tem respeito nenhum pelos portugueses. E não tem consideração nenhuma pelos portugueses, nem pelo seu bem-estar, nem pela sua saúde, nem pelos médicos, nem pela paz e o sossego que o Serviço Nacional de Saúde merece. E sinceramente parece. Depois dizem que gostam muito do Serviço Nacional de Saúde, não é? Não parece. Sinceramente, não parece. Bem, sendo assim, eu mais uma vez obrigado por me acompanharem. Eu espero que deixem o gosto, que ajudem este canal. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. A continuação de bom dia. Muito obrigado.